A crença no purgatório, como uma estação intermediária onde as almas são purificadas antes de alcançarem a visão beatífica do céu, é uma doutrina profundamente enraizada na tradição de algumas denominações cristãs. Contudo, a presença ou ausência dessa concepção na Bíblia Sagrada é tema de debates acalorados e análises teológicas minuciosas. Neste vídeo, analisaremos detalhadamente as Sagradas Escrituras, para investigar e desvendar o que, de fato, a Bíblia diz a respeito do purgatório. Muitos me perguntam: onde está o purgatório na Bíblia? A palavra purgatório não existe na Bíblia, foi criada pela Igreja Católica, mas a realidade, o conceito doutrinário desse estado de purificação, existe amplamente nas Sagradas Escrituras, como veremos adiante. O purgatório é uma exigência da razão e mesmo da caridade de Deus por nós. A Igreja não tem dúvida desta realidade, por isso, desde o primeiro século reza pelo sufrágio das almas do purgatório. São Gregório Magno, Papa e Doutor da Igreja, explicava o purgatório a partir de uma palavra de Jesus. No que concerne a certas faltas leves, deve-se crer que existe antes do juízo um fogo purificador, segundo o que afirma aquele que é a verdade, dizendo que se alguém tiver pronunciado uma blasfêmia contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem no presente século, nem no século futuro. Mateus capítulo 12, versículo 31. Desta afirmação podemos deduzir que certas faltas podem ser perdoadas no século presente, ao passo que outras, no século futuro. O pecado contra o Espírito Santo, ou seja, a pessoa que recusa de todas as maneiras os caminhos da salvação, não será perdoado nem neste mundo, nem no mundo futuro. Mostra o Senhor Jesus, então, neste trecho, implicitamente, que há pecados que serão perdoados no mundo futuro, após a morte. O ensinamento sobre o purgatório tem raízes já na crença dos próprios judeus do Antigo Testamento, cerca de 200 anos antes de Cristo, quando ocorreu o episódio de Judas Macabeus. Eis o que diz a Sagrada Escritura no segundo livro dos Macabeus. Tendo depois reunido seu exército, Judas atingiu a cidade de Odólon. Chegado o 7º dia, purificaram-se conforme o costume, e ali mesmo celebraram o sábado. No dia seguinte, como a tarefa era urgente, os homens de Judas foram recolher os corpos dos que tinham morrido na batalha, a fim de sepultá-los ao lado dos parentes, nos túmulos dos seus antepassados. Foi então que encontraram, debaixo das roupas dos que tinham sucumbido, objetos consagrados aos ídolos de Jâmnia, coisa que a lei proíbe aos judeus. Então ficou claro, para todos, que foi por isso que eles morreram, mas todos louvaram a maneira de agir do Senhor, justo juiz, que torna manifestas as coisas escondidas. E puseram-se em oração, pedindo que o pecado cometido fosse completamente cancelado. Quanto ao valente Judas, exortou o povo a se conservar sem pecado, pois tinham visto com os próprios olhos o que acontecerá por causa do pecado dos que haviam sido mortos. Depois, tendo organizado uma coleta individual, que chegou perto de 2.000 dracmas de prata, enviou-as a Jerusalém, a fim de que se oferecesse um sacrifício pelo pecado, agiu assim, pensando muito bem e nobremente sobre a ressurreição. De fato, se ele não tivesse esperança na ressurreição, dos que tinham morrido na batalha, seria supérfluo e vão orar pelos mortos. Mas, considerando que um ótimo dom da graça de Deus está reservado para os que adormecem piedosamente na morte, era santo e piedoso o seu modo de pensar. Eis porque mandou fazer um sacrifício expiatório pelos falecidos, a fim de que fossem absolvidos do seu pecado. O autor sagrado, inspirado pelo Espírito Santo, louva a ação de Judas quando escreve: de fato, se ele não tivesse esperança na ressurreição, dos que tinham morrido na batalha, seria supérfluo e vão orar pelos mortos. Mas, considerando que um ótimo dom da graça de Deus está reservado para os que adormecem piedosamente na morte, era santo e piedoso o seu modo de pensar. Eis porque mandou fazer um sacrifício expiatório pelos falecidos, a fim de que fossem absolvidos do seu pecado. Nesse caso, vemos pessoas que morreram na amizade de Deus, mas com uma incoerência, que não foi a negação da fé, já que estavam combatendo no exército do povo de Deus contra os inimigos da fé. Cometeram uma falta que não foi mortal.
Fica claro, no texto de Macabeus, que os judeus oravam pelos seus mortos e por eles ofereciam sacrifícios, e que os sacerdotes hebreus, já naquele tempo, aceitavam e ofereciam sacrifícios em expiação dos pecados dos falecidos, e que esta prática estava apoiada sobre a crença na ressurreição dos mortos. E como o livro dos Macabeus pertence ao cânon dos livros inspirados, aqui também está uma base bíblica para a crença no purgatório e para a oração em favor dos mortos. Com base nos ensinamentos de São Paulo, a Igreja entendeu também a realidade do purgatório. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo diz: "Cada qual veja bem como está construindo. De fato, ninguém pode colocar outro alicerce diferente do que já está colocado, Jesus Cristo. Se então alguém edificar sobre esse alicerce com ouro, prata, pedras preciosas ou com madeira, feno, palha, a obra de cada um acabará sendo conhecida. O dia a manifestará, pois ele se revela pelo fogo, e o fogo mostrará a qualidade da obra de cada um. Aquele cuja construção resistir ganhará o prêmio, aquele cuja obra for destruída perderá o prêmio, mas ele mesmo será salvo, como que através do fogo." Repare bem este ponto, o texto diz que, se a obra não resistir, ele perderá o prêmio, mas ele mesmo será salvo, como que através do fogo, ou seja, que não irá para a condenação eterna, mas terá salvação através do fogo, ou seja, com sofrimentos. No Evangelho de São Lucas, também há uma imagem nítida do purgatório. Ora, se um outro servo pensar: "Meu senhor está demorando", e começar a bater nos criados e nas criadas, a comer, beber e embriagar-se, o senhor daquele servo chegará num dia inesperado, e numa hora inesperada, ele o excluirá, e lhe imporá a sorte dos infiéis. O servo que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. O servo, porém, que não conhecendo essa vontade, fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. É uma referência clara ao que a Igreja chama de purgatório. Após a morte, portanto, há um estado onde os fiéis haverão de ser purificados. Outra passagem bíblica que dá base à doutrina e ao ensinamento do purgatório está também no Evangelho de Lucas, quando Jesus diz: "Quando, pois, estás indo com teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto ainda há caminho. Senão ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e o oficial de justiça te jogará na prisão. Eu te digo, dali não vais sair, enquanto não pagares o último centavo." O Senhor Jesus ensina que devemos sempre entrar em acordo com o próximo, pois caso contrário, ao fim da vida seremos entregues ao juiz, que é Deus, ele nos colocará na prisão, ou seja, no purgatório. Dali não sairemos até termos pago à justiça divina toda a nossa dívida, até o último centavo. Mas um dia haveremos de sair. A condenação neste caso não é eterna. A mesma parábola está no Evangelho de Mateus. Procura reconciliar-te com teu adversário, enquanto ele caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade, te digo, dali não vais sair, enquanto não pagares o último centavo. A chave desse ensinamento se encontra na conclusão desse discurso de Jesus: serás lançado na prisão, e dali não se sai enquanto não pagar o último centavo. O apóstolo Pedro ainda nos ensina que, de fato, também Cristo morreu, uma vez por todas, por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte, na existência humana, mas recebeu vida nova no Espírito. No Espírito, ele foi também pregar aos espíritos na prisão, aos que haviam sido desobedientes outrora, quando Deus usava de paciência, como nos dias em que Noé construiu a arca. Nesta prisão ou dos antepassados, onde os espíritos dos antigos estavam presos, e onde Jesus Cristo foi pregar durante o Sábado Santo, a Igreja viu uma figura do purgatório. O texto indica que Cristo foi pregar àqueles que outrora, nos dias de Noé, tinham sido rebeldes. Temos, portanto, um estado onde as almas dos antepassados aguardavam a salvação. Não é um lugar de tormento eterno, mas também não é um lugar de alegria eterna na presença de Deus, não é o céu.
É um lugar onde os espíritos aguardavam a salvação e purificação comunicada pelo próprio Cristo. Após uma análise cuidadosa das Escrituras e dos ensinamentos históricos da Igreja, vemos que o conceito de purgatório, embora não explicitamente mencionado com este termo na Bíblia, encontra-se implícito em diversas passagens. Através de figuras e parábolas, Jesus e os apóstolos oferecem uma visão de um estado de purificação após a morte, onde as almas são purgadas de seus pecados, antes de entrarem no céu, na bem-aventurança eterna com Deus. É fundamental compreender que o purgatório não é uma punição eterna, mas um ato misericordioso de Deus, permitindo que as almas se purifiquem e estejam aptas para a santidade necessária para estar na presença divina. As práticas de oração e oferta de sacrifícios pelos mortos, como observado nos episódios de Judas Macabeus e nas exortações de São Paulo, reforçam a crença na continuidade da jornada espiritual das almas após a morte física. Concluímos, portanto, que a doutrina do purgatório está fundamentada na tradição bíblica e eclesiástica, como uma expressão da justiça e da misericórdia divinas. Longe de ser um conceito inventado sem base nas Escrituras, o purgatório ressoa com os ensinamentos sobre a natureza de Deus, a justiça final e a esperança na redenção e na ressurreição prometidas. Por isso, quero encorajar você a refletir sobre estas verdades, buscando sempre uma maior compreensão da fé e das promessas de Deus para com aqueles que o amam. O grande doutor da Igreja, São Francisco de Sales, tem um ensinamento maravilhoso sobre o purgatório. Ele ensinava, já na Idade Média, que é preciso tirar mais consolação do que temor, do pensamento do purgatório. Eis o que ele nos diz. As almas ali vivem uma contínua união com Deus. Estão perfeitamente conformadas com a vontade de Deus. Só querem o que Deus quer. Se lhes fosse aberto o paraíso, prefeririam precipitar-se no inferno a apresentar-se manchadas diante de Deus. Purificam-se voluntariamente, amorosamente, porque assim o quer Deus. Querem permanecer na forma que agradar a Deus e por todo o tempo que for da vontade dele. São invencíveis na prova e não podem ter um movimento sequer de impaciência, nem cometer qualquer imperfeição. Amam mais a Deus do que a si próprias, com amor simples, puro e desinteressado. São consoladas pelos anjos. Estão certas da sua salvação, com uma esperança inigualável. As suas amarguras são aliviadas por uma paz profunda. Se é infernal a dor que sofrem, a caridade derrama-lhes no coração inefável ternura, a caridade que é mais forte do que a morte e mais poderosa que o inferno. O purgatório é um feliz estado, mais desejável que temível, porque as chamas que lá existem são chamas de amor. Então, agora quero te perguntar uma coisa: você ficou com alguma dúvida sobre esse tema do purgatório? Se sim, deixa aqui nos comentários a sua dúvida, que terei o maior prazer em responder para você, ou então pode deixar alguma sugestão de tema que você gostaria de ver por aqui, que terei o maior prazer em fazer um vídeo sobre isso. Se você chegou até aqui, é porque você gostou do conteúdo, então, peço que se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, não esquece de me ajudar também, inscrevendo-se no canal, curtindo e compartilhando o vídeo, assim o YouTube entende que esse conteúdo é importante e entrega para mais pessoas. Antes de terminar, quero te indicar esse vídeo aqui sobre quanto tempo as almas ficam no purgatório. Esse também é uma dúvida bastante comum. Enfim, te espero lá. Forte abraço.